Rapaziada, segunda vez que eu venho conhecer, visitar a fábrica da Stetson Brasil. Na verdade, a maior fábrica que manda módulos para o mundo inteiro. Então vem nos acompanhar, Danilo Alves e Flavinho CH fazendo a cobertura completa para vocês. Onde vai conseguir melhorar todo esse processo, a gente vai conseguir. Olha só. Ou seja, já está crescendo, né? Mais e mais. A gente está ampliando. Então esse é o barracão que a gente está fazendo lá no fundo. E conforme andar na fábrica, a gente vai ver que algumas coisas estão fora de lugar, matéria-prima principalmente, porque a gente está em fase final de acabamento aí do barracão, para poder aí sim deixar a fábrica em ordem. É isso aí, mais progresso. Perdeu. Aqui, ó, vai lá, deixa eu jogar com o Mário. Tá gravando. Opa, queimou aí, queimou que eu vi, hein? Queimou o canal. O começo aqui da fábrica e olha só o bonde. Ai, tô cansado. Bora, vem conhecer. Estamos aqui na fábrica. Vou mostrar a fábrica pra vocês. Vamos mostrar aí. A linha de produção, a linha de montagem. Ver como que se inicia e termina o processo. Né? Para chegar até na mão dos nossos clientes. Os nossos usuários. Então vamos ver aqui. Obviamente pensado pela gente, pelo processo, para poder otimizar esses processos e também garantir que eles sejam todos bem feitos e todos os produtos sejam sempre da mesma qualidade. Eu vou mostrar aqui ao decorrer do processo toda essa interação. Primeiramente, pelo setor da SMP. Qualidade, viu, meu brother? Bom dia. Tem as meninas que são treinadas aí para montar uma linha. Se tiver algum erro, ela pica, o operador sai e tira, porque assim, a gente não. Esse bloquinho, vamos chamar assim, de solda tem que estar feito de acordo com a especificação do fornecedor. Os componentes aqui é quantos por minuto aí? Cada máquina tem a sua aplicação. Tem as máquinas aí de 1.200, 120 mil componentes por hora. Então, cada máquina tem a sua capacidade. Vai perguntar o seu investimento de milhões em cada máquina dessa, né? Olha só, meu galera. São 4 máquinas de inserção, mais aquela quinta que põe componentes maiores. Então, todos são 5 máquinas de inserção que vão deixar os produtos assim, ó, com esse aspecto aqui. Essa placa já está pronta e já está soldada. Então, os componentes são aplicados em cima dessa pasta, depois passa por aquele forno. Sim, aí o forno ele faz a refusão, ele chama. Ele funde a pasta para que ela se solidifique, ela fica líquida e depois ela solidifica e fica soldada. Então aqui, ó, nós temos uma placa já soldada e também com a inserção do transformador, do toroide que a gente chama. E tudo isso aqui, ó, é passado no teste. Tudo que der errado, e esse já não funciona. Aqui, feito no manual, né? Esse é feito em outro setor aqui da nossa fábrica. Eles vão passar lá daqui a pouco. Então assim, são vários processos que são feitos aqui. Olha só, moço. Inserção, ó. Cada processo aqui na fábrica vai ter uma instrução de trabalho. Essa instrução de trabalho mostra o que cada operador tem que fazer. Então aqui, por exemplo, ela está fazendo a primeira operação desse produto. Esse produto aqui, o que ela faz? Ela tem que inserir os componentes que estão aqui classificados, ó, por código e por cor. Então ela sabe que, por exemplo, o código 26188, ele é um potenciômetro e ela tem que inserir ele nessa posição. Então, cada uma das operadoras sabe o que elas têm que fazer para garantir esse processo e principalmente a qualidade. A gente não inverter um componente com o outro, o produto pode ter problema, falha, tanto interna quanto externa. Então a gente vai ter todos esses processos mapeados e também construção de trabalho. É um trabalho totalmente manual, né? Tem um setor aqui de engenharia do processo que cuida desse processo todo, para que quando chega pela produção, as meninas saibam montar e já tenha a melhor otimização para fazer a montagem. Então lá entrou a placa só com o setor SMD, só com aqueles componentes da máquina,
Aqui ela já sai pronta, ó, que tem todos os componentes SMD e PTH. Esses maiores a gente chama de PTH. Que agora eles não estão soldados ainda, vão passar por essa Passar pela máquina agora. Elas estão sendo soldadas, então tem realmente uma cascata aí de uma máquina wave, a gente chama que a máquina passa por dentro. Aí o operador da máquina, ele já sabe, então aqui tem todos os parâmetros também para ser colocado e a máquina já sai soldada. Nossa, mas fica bonita, hein? E o legal é que ela pega onde ela tem que pegar mesmo a solda, né? Isso. A gente chama de pad, os pads de solda tem que ser soldado. Aí aqui a máquina também tem toda uma estrutura de instrução que ele tem que colocar os presets da máquina, tanto aqui quanto no SMD. Tudo tem uma ciência por fora aí para poder fazer e ele garantir que está sempre soldado, não pode ter problema de soldabilidade. Tá? Saindo daqui a placa, ela vai vir para cá, ó. Aqui são situações que ela está fazendo, por exemplo, ela está inserindo um jump na placa, que é para poder aumentar a capacidade de corrente dessa placa. Por quê? Como a placa é pequena, é compacta, as trilhas são pequenas, e como passa muita corrente, essa trilha podia romper. A gente aumenta a capacidade dela, para o produto ter os 3.000 watts, só que ele ser pequeno. Então, para ter 3.000 watts no tamanho reduzido. Se a gente fosse fazer e não utilizar, por exemplo, esse setor de solda, o que acontece? A gente teria que fazer produtos maiores com a mesma capacidade de potência. Então a gente tenta fazer esse trabalho aí. E aqui é feito outras etapas de reforço de solda para melhorar o produto. E aqui, em cada célula dessa, é feito um teste, um pré-teste. Bom dia. E aí, meu irmão? Então aqui está sendo feito o pré-teste, que ele está fazendo a placa ainda, ele não são feitos todos os testes, por exemplo, extrair potência do amplificador, não é feito ainda, porque o amplificador está sem o dissipador dele, então consequentemente ele vai se danificar. Mas ele faz toda a parte de verificação de áudio, verificação de sinal, verificação de proteções. Aí se está tudo ok, ele dá a sequência e coloca a placa na esteira para ela poder dar outro processo. Aí aqui são várias células que podem entrar na mesma coisa. Então assim, de 30 em 30 segundos ele leva 1 minuto para cada duas placas. Então ele tem que ser bem rápido, porque o processo tem que sair. Isso. Nesta célula, lembrando que a gente tem 8 células aqui, ó, 10 células. E essas células, cada um faz ou o mesmo produto ou um produto diferente. Sim. Elas são independentes. Todos têm que fazer o mais rápido possível, com a melhor aí qualidade tem possível. produtos que demoram um pouco mais, outros demoram um pouco menos. Né? Vai depender do tamanho do produto. Entendi. Ou até das consequências dele. Nossa linha de mesa, nossa linha de crossovers, nossa linha de IR, que é o no Iron Line, essa linha, ela já inicia na montagem lá e finaliza aqui mesmo. Outros produtos, nós vamos levar lá para o outro setor para finalizar. Então aqui finaliza toda a parte da estética, a carcaça, a e ali já vem para a área já de montagem, tá? Monta, embala e já testa e embala. E manda para a expedição. já, né? Aqueles processos anteriores, aquelas placas maiores, a gente vai terminar o processo em outros parafusos. Vocês vão ver lá. Então aqui, por exemplo, está sendo feito. Olá, Marcos. Beleza, bom? Bom dia. Aqui, por exemplo, ela está fazendo o teste do nosso display. Então ela está fazendo o teste numa giga de teste, faz todo o acompanhamento desse teste. Se esse teste estiver ok, a placa obviamente passa para o cliente. Se não estiver ok, a gente vai fazer alguma análise. Pode ser um defeito de componentes, pode ser um defeito de processo. É feita a verificação e o problema fica aqui dentro. E mostra tudo naquele gráfico mostra lá que está sendo feito. Lá, se tiver algum errinho, como se fosse batimento cardíaco, mostra tipo um risco assim. Ali tem o sinal e lá tem as informações técnicas. Por exemplo, ali tem que dar um volume de, por exemplo, 1 ampere. Se lá deu 2 amperes, está fora da especificação. Vai apresentar para ela e é um produto. E esse aí é o HL400 que está produzindo. É, o HL400.4 é essa aí. Essa aqui. Esse é um dos mais vendidos, né? Esse aqui é um lançamento aí recente nosso, que ele é um amplificador, ele é um player e ele também é um processador. Tem praticamente os 3 produtos internos no mesmo produto. Apenas uma peça pequena, hein? E faz tanto efeito em um negócio só, meu brother. Aí ele funciona com FM, com Bluetooth, ele funciona com ótica. Se quiser colocar, por exemplo, a minha TV lá, assistindo o meu YouTube, o meu futebol, ele tem pendrive, ele tem entrada fibra RCA. Então, como eu disse que ele é um player, ele funciona tudo. Aí ele tem um aplicativo, esse aplicativo vai ter um streaming de áudio, que deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui, ó. Como eu não estou com nenhum produto conectado, eu vou pôr no modo demonstração aqui, ó.
E aí esse é um aplicativo que eu seleciono o que eu quero aqui das minhas entradas, a entrada fio ou Bluetooth. Lá venho aqui e eu tenho toda a minha interface, a funcionalidade dele. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, eu tenho a situação do crossover que eu posso fazer. Eu tenho aqui um equalizador, por isso que eu disse que ele é um processador também. Cara, que loucura, então é um produto já tem tudo aí dentro. E ele, obviamente, tem 4 canais de 100 watts. Isso aí facilita porque não vai ter tanto botão no lado externo do próprio Eu produto. consigo fazer uma caixa Bob, por exemplo, com um produto desse só tocar tudo. E ou seja, eu posso ele tem 4 canais de 100, ele é como se fosse uma pirâmide com um tamanhozinho desse, com 10 tecnologias a mais à e frente. Eu posso ainda ligar um segundo amplificador aqui, por exemplo, eu ligo um amplificador de sub um pouco maior. E ele vai ser comandado, esse segundo amplificador, por ele. Então essa saída aqui é uma saída processada que eu vou mandar para o meu outro amplificador e consequentemente eu vou fazendo todo o controle desse e do outro através do meu aplicativo. Você viu? Um módulo pequeno desse tem uma tecnologia que módulos dava fazer uns 8 desse pelo tamanho. Muito top, né? E aí, Cheirinho, tá gostando da fábrica? Você que não conhece a fábrica, tá gostando da nossa visita? Eu não conheço. Ele mora aqui praticamente. 14 anos de Stetson, hein, cara? Por isso que eu te Aham. Potência sem limites. É potência. Pode falar que é um dos maiores representantes do Brasil e estava lá no SEMA Show nos Estados Unidos representando a marca. Que isso, hein, cara? Parabéns, viu? Toda honra, glória a Deus. Só ele que permite isso pra gente. Então, né? Stetson é que esse cara aqui. Isso aí. Fechou? Tamo junto. Aqui, por exemplo, já é uma outra célula que está fazendo o STX 2448. O processador mais vendido aí do Brasil está sendo produzido nessa linha aqui. Então está sendo feito o teste agora para fazer o acompanhamento e verifica aqui nesse outro gráfico, aqui nesse outro tipo de teste, e a gente consegue enxergar se está tudo ok. Deixa passar nada aí não, hein, meu jovem? Aí, ó, já fez um bocado aqui. O bagulho é louco, né, mano? É louco, pô. Doido demais, mano. Então é feita aqui essa parte de chicote. As meninas estão preparando, tipo isso aqui, ó. Oi, gente. Oi, bom dia. Aqui, por exemplo, ó, foi feito aqui. Então esse é o chicote que as meninas... Ô menino, isso aqui não é pra bater no marido não, né? É uma égua. Esse aí, é os pretinhos, né? Mais grosso também. Faz o estrago, né? Já chama chicote, né? Essa é a manutenção na mão. Vamos produzir lá, para finalizar as plantas, aqui tem Na verdade elas são as máquinas agora. Tá. Mas elas mandam pra gente todo o processo. Obrigado aí, viu? Se os pequenos estavam bom, imagine agora, hein? Aqui onde eu quero saber. Aqui é o Vulcan 3000. É o mesmo que a gente montou naquela linha, naquela esteira que a gente viu lá na inserção do passou a mão na Wave. É o mesmo produto aqui, ó. Então aqui vai ser colocado as laterais, vai ser colocado o dissipador, tem o acionador, uma série de componentes aí que eu vou dar. Todos, mais uma vez, obedecendo a instrução de trabalho, né? O pessoal sabe o que fazer. E aí o produto é montado em etapas. Você tá doido, é o tamanho do trem, moço. Então aqui ele faz um teste, onde ele verifica uma série de... São 2.000 parafusos. Tá. Mais, né? Dependendo do produto aqui, ela coloca 4 parafusos por produto. Mas tem produto que ela coloca 8, 12, depende do produto. Danilão, quer vir trabalhar aqui, Danilão? O plástico, ele é térmico, então ele se contrai com a temperatura. Fecha. Isso. É um termorretrátil. Perfeito, né? Tem cabimento, né? Potência sem limites. É 01, é igual não.
Tá aí as potências sem limites. Nossa, ficou muito top aqui, viu? E é o seguinte, agora vamos dar um rolê. Vamos conhecer outras partes da fábrica. Pra onde nós vamos agora, Cheirinho? Estão vendo se vocês podem entrar naquela salinha ali, ó. O que tem lá? Um tantão de engenheiro. Nossa! É só não filmar, o Mário foi falar com o Anderson. O Mário foi falar com o Anderson. É só entrar, pô. É só entrar. Pela portinha lá. Ali é onde tá o segredo. Acesso restrito. Eita. É disso aí que nós gostamos, né, Flavinho? O que não pode. Só que nós podemos entrar. Eu acho que não. Rapaziada, chegamos aqui na expedição da Stetson. Vocês vão ver aqui. Na verdade, rever, né? Que eu já vim aqui uma vez, vou estar mostrando novamente. E sempre tem mais novidades. Olha só. Todo o material que é comprado chega aqui no recebimento. O material chega, independente do que seja. Pode comprar água, ventilador ou componentes eletrônicos para produzir os produtos. Tudo chega aqui, aí é inspecionado. Então a qualidade faz um teste por amostragem no componente, verifica se as condições de recebimento é legal, se o capacitor está legal, faz uns testes individuais, dependendo do tamanho do lote. A gente tem ISO, então tem uma quantidade que é feita de acordo com a quantidade que chega. Então tira uma amostra disso aí e faz um teste. Isso estando ok, entra para o nosso estoque, consequentemente ele está apto a poder fazer produto, poder montar produto. Se ele não tem, se tiver algum problema, até com a armazenagem, chegou molhado, alguma coisa do tipo, a gente segrega o setor de qualidade, faz essa verificação e devolve para o fornecedor. Seja ele chinês, americano, nacional, tudo que chegar não tiver dentro dos conformes, dentro do padrão Stetson, nós vamos devolver o componente. E obviamente vai ser aberta uma comunicação via documento com uma RNC que a gente chama, para o próprio fornecedor, alertando ele, ó, meu, você falhou com a gente, se falha mais uma vez, a gente está apto a cortar você como fornecedor. Então é feito todo esse trabalho para quê? Para garantir o componente e garantir a qualidade dele. A partir do momento que esses componentes estão aptos a entrar, isso chega até, por exemplo, ó, que nós temos indutores, ó. Mesmo o produto, os eletrônicos, de uma maneira geral, o que chega aqui é vistoriado, ele tem seu código, consequentemente a gente vai poder utilizá-los ou não. Como a grande maioria está apto a ser utilizado, entra para cá e a partir de agora vai ser feita aquela ordem de produção que a gente viu lá em cima, aquelas caixas, onde está separado por produto. Então eu separei, por exemplo, o Vulcan 3000, que é aquele produto que a gente viu, o EX3000 Black. A gente pegou o produto, é feita essa separação e a partir daqui vai colocando nessa ordem de produção X, para que ela ande pelo setor aqui e seja abastecida com todos os componentes que vão nesse produto. Desde dissipador, conector, a parte eletrônica, tudo que está na lista desse componente, desse produto, vai nos componentes dentro. Entendeu? Então aqui está tudo separado por código, por vírus, né? Aqui a gente separa por rua e também por hangar. Então o pessoal sabe tudo onde está localizado cada um dos componentes. Olha o tamanho disso, é muito grande. Olha só. Como você fala? Almoxarifado. Você fala almoxarifado? Então nós não chegamos ainda. Não, aqui é um material que chega separado. Aqui é o início do processo, vamos falar assim. Então, por exemplo, aqui são placas, vou mostrar para você a placa. Aquelas placas que a gente vai ver lá montadas no componente, ela chega assim, ó. A gente chama de PCI, né? Placa de circuito impresso. Então ela chega aqui, aí ela recebe uma etiqueta e a gente utiliza o FIFO aqui. O que é o FIFO? First in, first out. O primeiro que chega é o primeiro a sair. Por quê? Para ficar componentes velhos aqui, no final do solê. Então chegou, por exemplo, em janeiro, chegou em fevereiro, nós vamos usar 1º de janeiro. Então assim, sucessivamente. Então é um trabalho aqui do setor para fazer isso. Então todos os modelos de produtos estão aqui, ó. E a gente vai abastecendo as linhas de montagem com essas placas. As embalagens são todas impressas aqui? Não. Já vem pronto. Vem pronto. Então aqui é só feito a separação. A criação. E isso, todo o processo de desenvolvimento é Stetson. Desde a confecção da placa. A gente desenha essa placa, nossos engenheiros desenham lá, mas aí vai para o fornecedor e ele faz. Então, foi onde nós vimos que não poderia gravar. A área restrita. Área porque restrita. lá tem bastante produtos que estão sendo, vamos falar, tá para pré-lançamento. Sim. Estão em desenvolvimento. Os beberes que vão Então nascer. tem Nós vemos lá. segredos aí que a gente guarda porque ainda não está pronto, então é lançamento futuro aí. Sim. Literalmente.
Ok? Que o pessoal trabalha com a documentação aqui das ordens de produção para fazer acontecer da baixa, da entrada do material. Então todo esse controle é feito aqui nessa igreja. Aqui é o setor de formatação. O que as meninas fazem? Elas formatam os componentes. O componente, às vezes, ele tem terminal grande, ele não serve para ser formatado. Aqui tem um exemplo, ó. Boa tarde. Aqui, por exemplo, ó, o componente chega com esse terminal grande, ó. Ela coloca lá por vibração, ele chega e vai cortar e fica desse tamanho aqui, ó, para poder ser utilizado. Tá vendo? Top. Então esse trabalho é feito aqui com vários componentes para chegar lá na linha de montagem e ser fácil de produzir. Aí chega lá, já tá rápido. Porque senão aqui depois já tem que inserir, cortar e agora já corta aqui para chegar lá e ficar melhor. E aqui também nós estamos fazendo o mesmo processo, só que de maneira manual e em outros componentes. Então ela tem uma regulagem ali, ela faz o corte do terminal para poder chegar na linha de montagem apto para ser utilizado. É um processo parecido com esse anterior. Aqui são MOSFETs, parte de produtos que assim chama de semicondutor. Então transistor, MOSFET, toda essa parte de componentes mais caros estão nesse setor aqui. São componentes que precisam de maior cuidado, precisam de ter controle, aí a gente separa todos aí. Estamos chegando no processo de pintura. Bora, Nicolas! Bora, só de rolê? Só de rolê. Ó o Mário. O que acontece aqui, ó? Aqui é uma pintura, que a gente chama de pintura contínua. Bora, Mário. Nós, é nós. É colocado o produto, no caso, as peças sem pintura. Os meninos colocam nessa que a gente chama de gancheira. Então ele coloca nessa gancheira. Pode ver que as primeiras lá estão sem pintura, ó. Ela vai fazer um processo de lavagem das peças, secagem. Ela passa agora por aqui, que a gente vai ver ali, os meninos pintam as peças. Depois ela continua, passa por dentro do forno e chega aqui para retirar. Aí a peça está pronta. A peça está pintada. Essa peça, ela foi sem pintura, esse processo, lavou e chega aqui. Então assim, é um processo bem rápido e bem a qualidade do processo, porque a gente tem um cuidado com a velocidade da esteira, tem uma série de situações que a gente cuida de processos para poder garantir aí a qualidade da pintura. Mais rápido. Essa pintura chama-se pintura eletrostática. Isso eu falei ali no O que stories. está acontecendo aqui? Aqui tem a tinta e a tinta está carregada positivamente, uma tensão alta. Quando essa pistola aí, essa pistola tem uma tensão que ela faz vamos falar assim, ela carrega eletricamente o pó e a gancheira está no negativo. Então eles se atraem, o positivo com o negativo, então a tinta adere de uma maneira melhor. Consequentemente, se ele passar a mão ali, a tinta sai antes de passar no forno. Só que é uma tinta que ela suporta mais tempo do que uma pintura líquida comum. Então, toda a linha branca que a gente chama, parte de micro-ondas, geladeira, é tudo pintado isso aqui para ter uma vida útil maior aqui. Maior. Olha só, ela sendo lavada para ficar preparada para a pintura. Olha que show! Chegamos aqui na expedição, galera. Se liga só, já todo preparado. Esse barracão do lado ali, ó, todos são produtos que estão produzidos e entram aqui. Aí entrou aqui, eles vão fazer um pedido. Lá o pedido vai 3 peças, por exemplo, aqui, ó. Nós temos Force Extreme. Então aqui tem um produto. Mostra esse gatão aí, tem jeito não? Esse produto aqui, ó, ele já vai ser expedido. Então, chegou um pedido com esse produto. Olha aí, rapaziada. Force Extreme Profissional Competition. Esse produto dá até 180 mil watts. Esse produto. Nossa! Isso é um, Coisa linda, hein, uma Cheirinho? esfera do... Aqui é alta voltagem valendo, mano. É? É, povo lá do Goiás não conhece alta voltagem ainda não. Nossa. Force Extreme. E tá vindo mais pra linha aí. Cara, nós estamos mostrando. Ainda não estão preparados, Pois Xerife? é, não. Esse aqui, você vai mostrar isso aqui, é lote piloto, ó. Olha lá, 40k, mano. Esse aqui... Isso aí no canal do ninguém filmou ainda, Danilo. tá?
Do Flavinho. Ó, Porra. com exclusividade. Stetson. Tem uma foto dele. Olha o tamanhozinho da mercadoria. 40. E 40k. Isso aqui tem no processador, só que o processador tem muito mais outras funções. Mas isso aqui usa comum, pode ser qualquer tipo de Eu carro. pensei que isso aqui já tinha saído de linha. Tem algumas regiões que ele utiliza. Na verdade, Flavinho e Danilo Alves, esse produto, por muitos anos, foi o carro-chefe do estado de Goiás. Exatamente. Então, no Sim. estado de Goiás, se usava muito crossover. E, inclusive, eu passei um período vendendo muito cabo. O que acontecia? O crossover, ele tinha que ficar lá na frente, porque se ele ficasse no porta-módulo, ele gerava ruído. Era isso Então, mesmo. você vendia um cabo de 1 metro, onde saía do player e ia pro crossover, e 3, 4 cabos de 5 metros que ia pro amplificador. É isso mesmo. Né? Aí, na vinda do processador, acabou-se o ruído. Então hoje eu levo um cabo de 5 metros do rádio até no porta-módulo onde está instalado o processador e de lá 1 metro para os amplificadores. Porque Então esse aqui meio que sumiu do trio. sumiu. Pelo Não fato vejo do processador tem muito mais funções. Entendeu? Entendi. Ele só tem a função de dividir frequências, de tirar, de cortar frequências, para não ir, por exemplo, grave no driver. Já o processador tem uma série de funções a mais do que esse Cara, cara. mas vou falar um negócio pra vocês. Eu fiquei feliz de ver um crossover de novo, mano. legal. Ô, E já Weber, ainda existe. eu acho que aquela- em 2008 eu fui montar uma Montana Sim. e esse processador já não estava tão fácil mais de encontrar. Eu lembro que eu paguei tipo quase 3 vezes mais o preço dele tava novo. difícil de achar. Que E tava outra difícil. coisa, vocês que são lá, eu sei disso, mas eu quero que vocês me respondam aqui. Qual o processador que resolveu o problema de ter qualidade de áudio e tirar o ruído? Era o Stetson. Tinha muito aqui do Paraguai lá, né? Um branquinho. tinha um Sim, era o cromado, Piran. Não vamos trabalhar com o nome. Não, mas não é concorrente não, o trem é importado, pode falar. Então tinha o branco e tinha um cromado, mas para resolver o problema sempre foi, Era esse aí, ó. E pode acreditar, tem pessoas no estado, ainda no interior, que ainda usa. Ainda e, usa. Infelizmente, aconteceu de tirar um processador para colocar crossover. Por quê? Porque às vezes não tem conhecimento para utilizar o processador. Exatamente. Porque ele tem um monte de função, também traz esse problema, entre aspas, do cara não sabe utilizar. Fala, pô, então eu vou fazer o arroz com feijão lá que eu sei mexer. A pessoa, em vez de aprender, ele quer dar um passo para trás. Até mesmo eu escutei demais que quando entrou o processador, poderia ser qualquer marca, mas entrou e eles falavam que não prestava. Os clientes compravam e eles faziam eles devolver. Eu falava que não prestava. Isso. E Mais outra fácil. coisa, e é uma situação interessante do crossover é porque ele é 100% analógico. Então, eu posso começar a brincar com 20 Hz e vou até 5.000. No processador eu faço a mesma coisa, mas eu preciso de ligar ele. Então eu coloquei lá, agora eu vou tocar de 40 a 100 Hz, mas eu tenho que ir lá e colocar o sloop de corte, eu preciso de ligar, porque ele vem desligado. Pô, mas eu estou fazendo corte aqui, mas não corta, não está tendo diferença, porque o crossover é melhor. Então assim, com o passar do tempo, ele vem diminuindo sim a venda, mas era 100% concentrado no estado de Goiás. Mas Era Caraca, 100%. graças a Pô, fiquei muito feliz de ver de novo. Já tinha muitos anos que eu não via, pô. Já Eu leva lembrei um pra do meu colocar no primeiro seu projeto. crossoverzinho lá no cantinho assim, ó, do painel do carro ali, ó. E aí, vai Muito nele no seu doido. projeto? Uai, vamos de processador, né? Aí Mais sim. atualizado, né, rapaziada? Isso aí Mais é doido. atualizado, mas é bom saber que ainda existe, Vamos de né? crossover ou de processador? Processador de Processador áudio. de áudio. Esta é a linha que nós mais usamos no nosso estado de Goiás, né? Aqui são as DB, Digital Bass. Esse aqui ganhou o coração do trio goiano. Isso sabe ser top, viu? Então tá aqui a expedição. Ali já vai emitindo a nota para ir para o estoque. Tudo muito bem organizado. Então é o seguinte, aqui chega o alumínio, então a gente chama do lingote, né? Chega o lingote de 3 metros, qualquer tipo de alumínio da família, qualquer tipo de alumínio da espécie. A partir daí, a gente tem aqui os processos de corte e furação, que a gente chama de usinagem. Então a gente vai ver um processo aqui e o outro processo é a fabricação das laterais, a parte de funcionadeira que a gente chama, que pega uma chapa e de acordo com o programa ela faz a furação e corte lateral. Então vem pra cá que a gente vai conhecer esse processo aí. A máquina de corte lá, ó.
madeira. Aqui vocês vão ver uma chapa de aço inteira. Pegar até o... E aí, tudo bom? Aí aqui, por exemplo, ó, é um chassi da mesa, da STM. Então aqui está o chassi da mesa, o chassi interior, ele está sendo cortado lá e depois vem para cá, aí o jardim vai ter uma peça que separa, para depois vir para um outro processo de quebra. Aí vamos lá. Vou bonito de óculos. Está fazendo a dobra, uma das dobras. Então essa dobra de 90 graus, ó. Depois ele vai fazer a outra dobra para limpar e formar o chassi. Vai ser esse foi o processo aí. Obrigado, mãe. Aí aqui tem a parte de nylon. É uma furação automática aqui. Faz de furação de alumínio. Já está fazendo a furação de acordo com o programa, né? Essa máquina finaliza cada peça aí por minuto. No caso ela está fazendo 3 furos ao mesmo tempo. Depende da quantidade de furos. Produtos maiores que tem mais furos, obviamente vai demorar mais. Aqui está na casa de uns 4, 5 minutos para todos esses equadores. É mesmo assim, é muito rápido. E tem furo manual também. Dependendo do processo, às vezes duas telefone, é um Porsche 80K, é o irmão daquele que a gente viu na expedição, é um pouco maior. Esse cara já está preparado. Então depois da pintura ele já vem pra cá. Não, ele vai vir aqui para pintar e para lá. Ele cura primeiro a furar. Então ele cura primeiro. Aí aqui está a peça pronta e vai para lá, mas assim, aqui já está a peça furada para a gente conseguir pôr lá na linha de produção. Então daqui vai direto para a gente. Filma pra cá, né? É em off. Não é pra filmar. Não posso filmar. Aqui vai ter todo o setor, aqui vai ter todo o setor de confecção de indutor e transformador. Tudo que é usado no produto. Então vocês vão ver a parte de corte de fio, enrolamento dos transformadores, a parte de queimar, de estanhar. E aí, consequentemente, tem outros acessórios que são feitos aqui. Mas todos que são utilizados no nosso produto. Tá? Então tudo que é item que está sendo produzido é algum item que é subconjunto do nosso computador. Beleza? Como que acontece? Então foi cortado o fio, deixa eu pegar aqui um núcleo. Esse núcleo é de um pó de ferro especial e tal, então esse núcleo aqui é feito em enrolamento de acordo com o projeto do desenvolvimento. Os meninos fazem todo o enrolamento, chega aqui, você faz o estranhamento desse fio, porque esse fio, ele tem um verniz. Esse verniz faz com que ele não entre em curto com o outro, é um verniz protetor, para não entrar em curto. Aí aqui ele já está montado, ó, só que ele ainda está com os terminais para cortar, e vai cortar e estanhar. Para quê? Para que a gente consiga inserir na placa e soldar no corpo, para virar os componentes. Então, a gente precisa para chegar na placa e inserir. Aí aqui é o produto pronto, é o produto pronto. Então aqui ele já está formatado com a identificação, já está pronto para chegar lá e inserir na placa. Então já está um componente, literalmente, quando está um transformador. Então, é feito todo esse processo aqui, há várias linhas que fazem os produtos maiores. A gente pode ali ter processos maiores, então vamos dar uma caminhada aí. Então aqui é um item que foi fabricado lá, só que ele está apenas enrolado. Depois aqui ela vai fazer a parte de inserir o gabaritinho, inserir o espaçador, ela corta e o produto fica finalizado. Aqui está finalizado. Então da mesma maneira lá, ele está com o suporte
também está castanhado, chega lá, só insere na placa para poder fazer a solda. Então, é feito todo esse trabalho aqui, que obviamente tem um controle com relação a quantas espiras tem e assim por diante. Obrigado. Parece um chocolate, né? É top, né? Se eu estiver trabalhando aqui, Eu vou ali na comida. Ah, aqui é o... Também estou preparando os processos que tem na empresa. Né? Então, assim, tudo tem um processo e tudo tem alguma coisa que foi estudada, preparada, criada uma documentação para que não possa fazer. E aí, galera? Aqui está a mesma situação do que eu mandei aqui primeiramente, mas aqui sobrou um maior, uma linha. Você nunca se cansa, né, Cheirinho, de estar olhando, né? Toda Legal, vez que né, cara? vem, tem oportunidade, né? Com certeza. E o interessante é o quanto os caras pegaram um jeito de fazer uma rapidez, é um serviço 100% manual, né? 100% Um manual. amplificador, uma fonte não vive sem indutor. Não vive, precisa dele. Precisa, viu? Os caras são feras. Ah tá, agora tem que cortar. De acordo com o molde que está lá dentro, ó, sai a peça pronta. O que acontece com o ciclo? Vocês vão ver lá, ó, sai, abre a ferramenta, sai as peças. Ele vai fechar a ferramenta, injetar o plástico quente, o plástico toma forma e ele tira a peça. Então fica nesse ciclo aí o tempo todo. Aí tem várias injetoras aqui. Esse é o material antes de derreter. Caramba, Esquenta, derrete e injeta e vira vem esse granulado. aí esse material passa por processo de derretimento. Aí tem Injetado sob pressão. também, né? Tem aquele transparente. Transparente está injetando na primeira máquina. Depois, na hora que vocês for ver lá, está fazendo as trocas lá. Olha que top. Então é esse material, mas todos eles vêm nesse formato. Só muda a estrutura dele. Esse é o material dos conectores da polímero. É, do borne que ele mandou, do conector, daquela lateral do amplificador, da fonte, tudo, controle. Aí, rapaziada, olha o material aqui, como é que ele vem, ó. Então é isso, galera. Foi o nosso rolê hoje aqui na Stetson Brasil. E quero agradecer a esses pessoais, essa grande equipe, porque sem eles nada aconteceria das potências chegarem até você. Então é isso, Stetson Potência. Sem limites! Show!